Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Indo direto ao tema, que é o mais importante dessa breve aula, queria falar com vocês sobre as cláusulas gerais do Código Civil. As cláusulas gerais do Código Civil são três: a eticidade, a sociabilidade e a operabilidade. Essas cláusulas foram inseridas com o Código Civil de 2002. Elas não estavam presentes no ordenamento jurídico privado, nas leis aplicáveis às relações privadas, antes do Código Civil de 2002. A eticidade é a participação de valores éticos no ordenamento jurídico brasileiro. Há uma valorização da boa-fé objetiva. Ela passa a ter funções de interpretação dos institutos e das normas e de integração dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Já a sociabilidade prega uma superação do individualismo, com a funcionalização de diversos institutos. Ou seja, a análise não é mais estritamente privada. A propriedade, por exemplo, deve ter a função social. A empresa deve ter sua função social. Diversos outros institutos devem respeito à função social. Não basta dizer eu sou proprietário, eu adquiri, eu posso fazer o que eu quiser. Não, se você não respeita as regras da função social da propriedade privada, você poderá sofrer sanções. A operabilidade busca uma simplicidade, de forma a facilitar a interpretação e aplicação dos institutos. Ela pode ser vista através de cláusulas abertas, de cláusulas genéricas e de integrações feitas pelo operador do direito. O legislador buscou simplificar a aplicação da norma, ao mesmo tempo que garantiu que o operador do direito aplique o direito ao caso concreto. Essas três cláusulas gerais são de extrema importância para a interpretação e aplicação do direito civil brasileiro nos dias de hoje. Ela prega uma valorização dos valores éticos, uma valorização da pluralidade, uma valorização da função social, não apenas aquele individualismo que era tão presente no Código Civil de 1916. Essas são as três cláusulas gerais. Sobre o tema, era isso que eu queria falar. E é um tema que às vezes não é tão explorado, tão estudado, mas é muito importante ter um conhecimento básico sobre isso. Agora vamos estudar sobre os fatos jurídicos. Nem todo fato é um fato jurídico. Fato jurídico é qualquer fato natural ou humano que provoque o nascimento, a extinção ou a modificação de relações jurídicas. Ele tem, se é praticado ou não por uma pessoa, ele tem a característica de provocar alguma modificação ou mesmo nascimento ou extinção de relações jurídicas. Os fatos jurídicos, lato sensu, o fato jurídico lato sensu, ele pode ser pode ser dividido em três espécies: o fato jurídico estrito sensu, o ato fato jurídico e o ato jurídico. Esse terceiro, o ato jurídico, por sua vez, ele ainda é subdividido em ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Há divergência se o ato ilícito seria um ato jurídico. Parte da doutrina entende pela impossibilidade de se considerar jurídico um ato ilícito, já que um ato ilícito é um ato antijurídico.
para apresentar um pouco mais sobre essas três situações, eu fiz esse quadro. O fato jurídico estrito sensu são fatos da natureza. Não há ato humano. São fatos da natureza que independe da vontade e que independe de ato humano, que geram, claro, alguma modificação, extinção ou nascimento de uma relação jurídica. Podem ser citados como exemplo o nascimento de uma pessoa, a morte, a queda de uma árvore que acaba por destruir um bem. São situações de fatos da natureza que geram efeitos jurídicos. O ato-fato jurídico, também chamado de ato real, é caracterizado pela existência, sim, de um ato humano, mas esse ato humano independe da vontade e, se há, ela é desconsiderada. Pode ser citado como exemplo o abandono da posse, a ocupação, o descobrimento de um tesouro, por exemplo. Nem todos os doutrinadores vão defender essa categoria, mas parte da doutrina divide nessas três. Nesse caso, por independer da vontade, por exemplo, nem seria analisada se o agente seria capaz, mas isso a gente vai ver no próximo slide. Já o ato jurídico, que é a terceira espécie de fato jurídico, lato sensu, há ato humano e há elemento volitivo, há uma vontade. Aqui é analisada a vontade. Mas o ato jurídico ainda subdivide-se em dois. Ele pode ser um ato jurídico estrito sensu, ou seja, depende da vontade para ocorrer, mas as consequências ou os efeitos decorrem da lei. Uma vez praticado determinado ato, realizado determinada situação, por vontade do agente, claro, o efeito decorre da lei. Você só escolhe se irá ou não praticar aquele fato, mas os efeitos não são escolhidos por você ou por outras pessoas, são determinados pela lei. Já o negócio jurídico, as partes definem os efeitos. Além de depender da vontade para ocorrer, os efeitos também serão definidos pelas partes, a depender do negócio jurídico, bilateral, unilateral, mas os efeitos decorrem da parte. Respeitados os limites do ordenamento jurídico brasileiro, claro. Essa liberdade não é irrestrita. Ela é uma liberdade de definir efeitos, desde que não viole o ordenamento jurídico brasileiro e não viole a boa-fé, não viole as cláusulas gerais do Código Civil de 2002. É um autorregramento da vontade, uma composição de interesses. Quanto aos planos do mundo jurídico, temos a famosa escada pontiana. A escada pontiana, ela é uma espécie realmente de escada, onde cada degrau será uma parte da análise do mundo jurídico. Inicialmente, temos que analisar a existência. Para a existência, depende de um agente, de uma vontade, de um objeto e de uma forma. Existente essas quatro situações, passaremos à análise da validade do negócio jurídico. A validade está descrita no artigo 104 do Código Civil. Dependemos de uma vontade, de um agente capaz. O agente tem que ser capaz. Seja capacidade, o agente tem que ser capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não proibida em lei. A vontade deve ser livre, livre de vício, livre de coação, livre de de qualquer maneira de viciar essa vontade. Sendo existente e válido, a regra é que, desde já, adquira eficácia. Mas há elementos acidentais do negócio jurídico que irão modificar o momento de eficácia
ou retirar a eficácia de determinado negócio jurídico. Nem todos os atos jurídicos passam por todos os planos, todos os degraus da escada pontiana. Mas os negócios jurídicos, para serem válidos, dependem do respeito a essas regras. Em determinadas situações, alguns incapazes poderão praticar determinados atos que são dotados de efeitos jurídicos. É a chamada doutrina teoria das condutas socialmente típicas. São condutas que, embora a manifestação da vontade de um dos agentes, ou seja, de um menor de idade, por exemplo, seja em desacordo com as normas positivadas, elas devem ser consideradas como negócios jurídicos aptos a produzir efeitos, mesmo que violando a norma escrita. Elas visam proteger a boa-fé e a confiança, que são princípios basilares do ordenamento jurídico, como dito, mas apenas em determinadas questões. Seria inviável e contraproducente, de acordo com a doutrina, que todas as situações observassem essa questão do agente capaz. Por exemplo, uma criança que estuda numa escola não poderia comprar um lanche, porque isso é um negócio jurídico, mas ela é incapaz. Então, para determinadas situações da vida, elas são consideradas socialmente típicas e possuem validade, apesar do agente não ser capaz. Mas ela não, como dito, ela não se estende a todas as hipóteses, se limita a negócios jurídicos mais simples e costumeiros, nos quais é possível inferir que os menores possuem o discernimento adequado para realizá-los. Então, sobre os planos, era isso que eu queria falar. Pela lógica da escada pontiana, como está escrito aqui nesse quadrinho ao lado, seriam degraus, de modo que para ser válido deveria existir, para ser eficaz deveria ser válido. Nem sempre isso ocorre e nem todos defendem a existência o plano da existência, uma vez que o plano da validade seria tão importante e já engloba cada um dessas situações, apenas qualificando as exigências do plano da existência. Quanto à eficácia dos negócios jurídicos, como dito, em regra, eles, uma vez válidos, são eficazes, mas é possível a inserção de elementos acidentais, que podem ou não existir. Eles dependem da vontade, é uma autolimitação da vontade. Essas três situações, a condição, o termo e o encargo, eles estão inseridos no Código Civil, nos artigos 121, 122, 123, naqueles artigos próximos. A condição, ela artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Essa é a cláusula, essa é a condição. As condições podem ser suspensivas, ou seja, ela impede a produção dos efeitos até a ocorrência daquela cláusula, daquela condição. Ou então resolutiva, produz efeitos, o negócio jurídico produz efeitos até que aquela determinada condição seja implementada. E lá não irá mais produzir efeitos. Há uma diferença entre condição proibida e condição ilícita. A condição proibida, de acordo com o artigo 122 do Código Civil, é aquela que priva de todo o efeito o negócio jurídico, ou que sujeita ao puro arbítrio de uma das partes.
A ilícita, por sua vez, é quando contraria o ordenamento, contraria a lei, a ordem pública ou os bons costumes. É muito importante ler esses artigos para entender um pouco mais sobre as condições. Já o termo é um evento futuro e certo. É um evento futuro e certo, que pode ser inicial ou final. Já o encargo, por sua vez, é uma cláusula que é inserida em negócios jurídicos benéficos ou promessas de recompensa. Sobre os negócios jurídicos, eu ainda queria falar sobre a diferença entre liberdade contratual e liberdade de contratar. A liberdade contratual diz respeito. Essa diferenciação entre a liberdade contratual e a liberdade de contratar acabou sendo trazida e ficando um pouco mais em voga com a Lei da Liberdade Econômica, que acabou inserindo algumas alterações no Código Civil. A liberdade contratual refere-se ao conteúdo do contrato, diferente da liberdade de contratar, que refere-se à escolha entre contratar ou não e de com quem contratar. A autonomia da vontade era bem presente antes do Código Civil de 2002, antes daquelas cláusulas que eu apresentei no início desse bloco. A autonomia da vontade não havia muita interferência do Estado, vigorava realmente uma liberdade muito ampla para os negócios jurídicos, dependendo apenas da vontade das partes. De outro lado, a autonomia privada, ela não retirou essa possibilidade de regular os próprios interesses, de regular os efeitos do negócio jurídico. Mas já na autonomia privada há uma limitação maior, um respeito aos limites e o respeito aos princípios, como por exemplo o princípio da boa-fé, citado anteriormente na cláusula da eticidade. Na teoria esses são apenas alguns conceitos que eu acho importante diferenciar, então estou passando um pouco mais rápido com eles. A teoria da imprevisão, ela busca restabelecer o equilíbrio entre as partes. Ela exige que tenha ocorrido uma alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação, uma alteração inesperada e imprevisível, um desequilíbrio entre as prestações. Já a teoria da onerosidade excessiva, além desses mesmos requisitos, exige que uma parte tenha grande vantagem e a outra uma onerosidade excessiva. São apenas alguns conceitos, acredito que ficou um pouco mais claro sobre essa diferenciação. Quanto aos defeitos do negócio jurídico, que já foram citados anteriormente, mas é bom apresentar um pouco mais. São defeitos do negócio jurídico: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a fraude contra credores. O erro é uma falsa percepção da realidade. Não há um induzimento de outrem, não há um dolo de aproveitamento, não há um conhecimento da parte que leve a outra a errar. É uma falsa percepção da realidade. Essa falsa percepção da realidade pode ser sobre a pessoa, quanto ao objeto principal da declaração ou quanto à natureza do negócio. Já o dolo, diferente do erro, puro e simples, é um erro provocado por alguém, pela outra parte ou por terceiro. Ele leva a pessoa ao erro. Ela se aproveita daquele erro, induzindo a parte, seja falando, não apresentando algum elemento, a um dolo da parte. Assim, a diferença principal entre erro e dolo é que a pessoa errou sozinho, a outra ela foi induzida ao erro por dolo de uma das partes ou de terceiro. Já a coação é caracterizada quando há ameaças que constrangem alguém à prática desse negócio jurídico.
A lesão ocorre quando há uma desproporção manifesta e que é contemporânea à conclusão do negócio. Não é como na teoria da imprevisão que fatos posteriores, fatos que modificaram o que ocorria à época da celebração do negócio. Não. Na lesão, há uma desproporção que é contemporânea à conclusão do negócio. Ela pode se dar tanto pela premente necessidade, ou seja, uma necessidade imediata da parte, quanto por inexperiência, na qual no estado de perigo não se exige, na lesão, perdão, não se exige um dolo de aproveitamento. Ao contrário da lesão, ao contrário do estado de perigo. Acabei fazendo um pouco de confusão, mas vamos lá. A lesão é uma desproporção manifesta contemporânea à conclusão do negócio, quando há premente necessidade ou inexperiência, não há dolo de aproveitamento pela outra parte. Já no estado de perigo, há uma ameaça de perigo iminente de dano grave. A parte acaba assumindo uma obrigação particularmente onerosa e há um conhecimento da outra parte quanto a essa premente necessidade. Há um dolo de aproveitamento. A outra parte abusa desse momento frágil da pessoa. Também temos como um defeito dos negócios jurídicos a fraude contra credores. Quanto a esse tema, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu oriento a vocês, é muito importante ler o Código Civil sobre esses temas. Por vezes cairá a própria letra da lei. Há situações em que haverá anulabilidade do negócio jurídico, outras não há. É importante entender a diferença entre o erro substancial e o erro acidental. É muito importante entender cada uma das classificações quando haverá ou não essa anulabilidade do negócio jurídico. Apenas para que me veio agora para falar para vocês, quando houver um dolo recíproco, ou seja, ambas as partes agiram com dolo, isso não irá gerar anulação. É o dolo etinomórfico, onde ambas as partes agem com o objetivo de enganar a outra parte. Quanto a esse tema era isso, eu vou fazer um intervalo e até o próximo bloco. Muito obrigada.